Saudações, eu sou Marcos Valério XR no dia 23 de fevereiro de 2023 e no dia 7 eu gravei um vídeo a respeito das tragédias naturais e da terrível disposição de algumas pessoas em tentar associá-las a ações divinas com determinadas justificativas, com determinados objetivos corretivos, e expliquei o porquê desse tipo de iniciativa ser tão repreensível, ser tão lamentável. E muito brevemente eu toquei na questão de possíveis responsabilizações de autoridades mundanas, claro, a respeito de negligência, de deixar de populações em situações vulneráveis, né? E é basicamente sobre isso que eu venho falar agora, porque nós temos uma recorrência, especialmente aqui no Brasil, né, sobre essas tragédias ocasionadas pelas chuvas, em geral deslizamentos de terra que causam uma infinidade de estragos, de mortes e de sofrimento. E isso acontece todos os anos, recorrente, e está sempre acontecendo. E sempre há algumas desculpas das autoridades a respeito de que as chuvas foram muito fortes, que são coisas que não dá para prever, mas o fato é que esse é um caso muito típico onde a gente pode sim responsabilizar pessoas, responsabilizar autoridades, responsabilizar o Estado, onde há sim um motivo pelo qual essas pessoas são colocadas em condições de vulnerabilidade. Um motivo análogo ao que pode acontecer em vários outros casos mundo afora, mas focando especificamente neste, a pergunta é: por que que regularmente as pessoas estão se colocando em situações de risco, indo morar em locais onde tais tragédias são comuns? Mesmo que nunca tenha acontecido uma naquele local específico, a simples contemplação da situação, daquelas residências em costas de morros, deixa totalmente evidente que a qualquer momento pode acontecer uma tragédia ali. E, no entanto, permanece ali. Como é que a gente explica isso? Bom, passando muito brevemente pelo fato de que existem umas dificuldades da espécie humana em estabelecer devidamente as devidas correlações de causa e efeito, e devido ao fato de nunca ter acontecido com ela, ou nunca ter acontecido numa determinada região, as pessoas tendem a relaxar, aquela questão probabilística que tem muita influência no modo como nós nos comportamos. Eu até citei o fato de que se acontecesse uma coisa qualquer na razão de 1%, um dano muito grave que acontecesse, isso seria suficiente para que você começasse a não tomar mais aquela atitude. Por exemplo, se a cada 100 vezes que você saísse com um carro, você sofresse um acidente grave, a tendência é você simplesmente parar de dirigir. Então acontece o fato de que, como as coisas acontecem muito raramente, nós tendemos a nos acomodar a uma situação tal e não sentir os efeitos mais diretos, então não nos sentimos motivados a se colocar longe de situações de risco. Então essa é uma questão da deficiência humana natural, da sua dificuldade cognitiva de fazer devidas correlações e subestimar a periculosidade do mundo natural que nos cerca. Mas isso é apenas um aspecto, é aquele aspecto que vai explicar por que ao longo de toda a história humana a humanidade sempre esteve vulnerável a determinados fenômenos e às vezes sempre se colocando em situações com algum grau de risco, né? Mas o ponto é que no nosso contexto atual existe um motivo que pode não ser a única explicação, mas com certeza, com toda certeza, é a maior responsável porque essas pessoas vivam em tais situações de risco. E seguramente muito mais da metade das razões porque isso acontece é esse fato. Esse fato se chama especulação imobiliária. Até porque é uma questão bastante simples se você refletir diretamente sobre a relação da humanidade com a Terra, né? Porque afinal nós vivemos em determinados espaços. Então, se você for pensar numa organização espontânea, a tendência seria que as pessoas todas estivessem em determinados locais de terra relativamente seguros, considerando que ainda há, apesar da massiva população mundial, ainda há espaço, sobrando espaços adequados para a maioria das pessoas. Mas vamos pegar um exemplo qualquer de uma cidade, sem citar nomes, uma localidade qualquer. Você tem ali uma quantidade de população que, se você fizer a conta, você vai perceber que sim, existe espaço suficiente para que cada pessoa daquela população tenha um espaço pessoal amplo, confortável e seguro. Então, por que não acontece? Por que existe uma distribuição que empurra essas pessoas mais vulneráveis a situações de risco? Porque a função da terra deixou de ter qualquer conotação com a função social da propriedade, aquilo que é falado em termos constitucionais, mas que é fácil de você entender.
A Terra, a princípio, ela não tem dono, não deveria ter dono. Ela é um fenômeno natural, as pessoas também são um fenômeno natural. São dois fenômenos que deveriam estar se harmonizando. Na verdade, um é solução do outro. Mas acontece que as autoridades se organizam de determinada forma que, ao invés de promover uma distribuição minimamente racional da terra para a população, o que acontece? A terra é largada para um outro objetivo, que é da especulação imobiliária, que é nada mais nada menos do que a capitalização da terra. As pessoas se apropriam da terra, e note que a apropriação da terra, ela não tem nenhuma, mas absolutamente nenhuma outra base originária do que a força. Alguém chegou naquele local, fincou ali, expulsou quem não era necessário, e agora isso aqui é meu e acabou. E se você entrar aqui eu mato. Esse é o fundamento primordial de qualquer tipo de posse de terra. Não tem como nem ser de outra forma. E aí sim, isso vai se transferindo de geração a geração por herança. Mas existe um momento inicial onde o que definiu aquela ocupação é pura e simplesmente a violência. Esse é o fato, claro, nuclear, que a gente não pode contornar. Claro que a evolução histórica, a complexidade, as relações sociais, isso tudo vai gerar um grau de dificuldade muito maior, que fica muito difícil você tentar solucionar isso simplesmente tentando compensar coisas que aconteceram no passado que você nem sabe como que se desenvolveu. Mas o fato é que nós poderíamos sim, hoje, colocar um basta nessa situação e redistribuir e redimensionar essa situação, das quais reforma agrária ou reforma imobiliária urbana seriam apenas algumas formas de você abordar. O fato é que, infelizmente, a maioria de nós se adaptou a um estado de coisas onde a gente vê com extrema naturalidade o fato de se utilizar a terra de uma forma meramente especulativa, com o objetivo de ganhar dinheiro. Então o que acontece? Você tem um estado inicial qualquer, e você tem lá um determinado espaço de terra, caberia todo mundo ali perfeitamente, mas algumas pessoas são mais ricas do que outras, e determinadas terras são separadas, são organizadas e são vendidas. E se fosse só isso, menos mal, porque você poderia colocar determinados preços, determinados financiamentos que dessem permitissem, pelo menos a grande maioria das pessoas, adquirir essas residências, mas não é assim. O fato é que vão vir com determinados preços, onde uma pequenina minoria que tem dinheiro sobrando vai poder comprar estes terrenos, essas casas, não para moradia, mas para investimento. Ou seja, o objetivo delas não é morar, não é porque elas precisam, é porque elas já têm dinheiro sobrando e querem multiplicar esse dinheiro. Então elas compram isso para fazer investimento e depois revender mais caro. Esse puro e simples fenômeno onera o preço dos imóveis e faz com que tudo fique muito mais caro, impossibilitando que a maioria das pessoas tenha acesso a esses locais. Eu tenho um vídeo específico sobre isso, daquela série de Em Defesa dos Ricos e Oprimidos, né, onde eu falo especificamente dessa especulação imobiliária. Mas aqui basta a gente ter isso em mente. Se não houvesse a disposição de pessoas que já têm a sua própria residência garantida e que já têm uma condição financeira boa, dessas pessoas irem adquirir e comprar moradias sem necessidade de utilizadas apenas para esperar o preço valorizar para encarecer, literalmente produzindo escassez, se não houvesse isso, não teria como os custos, os preços dos imóveis serem tão altos. Eles seriam muito mais acessíveis, seria muito mais fácil redistribuí-los para a maior parte da população, mesmo que não tão diretamente, mesmo que fosse por financiamentos estabelecidos pelo governo, pessoas que têm um mínimo de renda, você estabelece lá uma pequena propriedade num local seguro e estabelece um financiamento lá de, sei lá, de décadas que possa pagar. Isso deveria ser a função de uma organização social, de um Estado visando o bem-estar da sua própria população e não ele servir como um instrumento de uma elite financeira para que ela possa ficar mais e mais rica. Mas infelizmente, tragicamente, esta é a ordem da nossa sociedade atual. Ela existe, o nosso sistema existe para que pessoas que têm muito dinheiro não precisem fazer nada para ficar cada vez mais ricas. Então tudo é colocado a esse propósito, com esse objetivo. Todos os fenômenos da vida passam a servir apenas ao interesse da multiplicação de fortuna de quem já tem muito dinheiro. É claro que vamos ter que fazer um meia-culpa. Uma grande quantidade de pessoas, mesmo que não são muito ricas, mesmo que ainda são assim de uma classe média, você tem até que trabalhar muito, volta e meia alguém está fazendo esse tipo de especulação, está comprando uma coisa apenas para esperar valorizar, porque ela tem alguma sobra. E
é um hábito que se arraigou, e se arraigou por quê? Porque afinal, se tem um fulano lá milionário que pode comprar 50 residências para valorizar, por que eu não posso comprar uma, né? Então tem esse mal original que infelizmente não é devidamente apontado para ser devidamente denunciado e devidamente combatido. Então a gente negligencia essa parte, loteia uma área gigantesca da cidade, onde fica tudo com propriedades privadas de umas pouquíssimas pessoas, aumentando dramaticamente o valor dos imóveis, e aí não tem como pessoas de baixa renda conseguir moradias naquelas localidades. Elas têm que ir para os locais menos valorizados, que são essas áreas de risco. Então não tem como escapar. Essas tragédias que ocorrem regularmente, o principal motivo delas é a especulação imobiliária. A gente tem que ter isso em mente. Essa especulação imobiliária, desgraçadamente, está normalizada no nosso imaginário, e nós achamos isso quase como natural. Ninguém mais questiona o fato de que quem tem dinheiro sobrando, que não tem a menor necessidade de comprar aquelas residências, compra um monte para valorizar, para especular, e com isso ela ferra com a vida de milhões de outras pessoas. Um privilégio de uma elite financeira para que poder multiplicar uma fortuna pessoal que já é muito além do necessário, já é muito além do que ela precisa, para que ela possa fazer isso, ela destrói e inevitavelmente acaba causando a morte, o sofrimento e a desgraça de milhares de outras pessoas que no final das contas ainda vão se reverter para aqueles que, mesmo que não tenham diretamente envolvidos com isso, nem no sentido de ter incentivado, de ter promovido a especulação, nem no sentido de estar nessa condição de vulnerabilidade, mas sabemos que quando uma tragédia dessa magnitude acontece, afeta todo mundo. Bom, de um modo geral, esse problema se aplica a várias outras situações também. Muitas pessoas que às vezes estão em áreas de risco, de regiões vulcânicas, de regiões sensíveis a terremotos, sensíveis a furacões, podem frequentemente estar lá por motivos análogos, por não ter uma opção de moradia melhor. É claro que aí há outros fatores mais complicados, há fatores históricos, até a própria questão do apego à terra, até tem umas outras situações aí a serem consideradas também. De modo que há uma complexidade maior nesses fenômenos naturais mais drásticos, como as grandes tragédias, como esses grandes furacões, como esse terremoto lamentável que aconteceu na Turquia e na Síria, que na época que eu gravei o vídeo, na hora que eu gravei, a expectativa de mortes era de 5 mil, depois passou para 7 mil e agora já está em quase 50, um negócio assim, absolutamente pavoroso. Mas o fato é que sim, sempre existe algum papel significativo da negligência humana a esse respeito, e essa negligência se manifesta não só em condutas pessoais individuais imprudentes, mas sobretudo na leniência de autoridades que não administram devidamente a sua sociedade no interesse geral, e ainda mais na cobiça e na ambição desmedida de pessoas muito ricas que não têm outro propósito a não ser enriquecer mais a revelia do bem-estar das outras pessoas, e às vezes pressupondo a desgraça alheia, porque a questão da especulação imobiliária nesse sentido é muito clara. Quando você tem alguém que investe largamente na compra de imóveis para revender mais tarde, ela está deliberadamente causando escassez. Ela está tirando a oportunidade de milhares de outras pessoas de terem uma moradia mais barata. É claro que a essa altura já nem tem mais consciência disso, já foi tão naturalizado, já é tão normalizado. A sociedade é construída de tal forma para tornar tão assim espontâneo o direito dos mais poderosos e ficarem cada vez mais poderosos à revelia dos outros, que surgem uma miríade inacreditável de discursos liberais, como sempre, né, que é sempre a defesa dos interesses dos mais poderosos, uma miríade de discursos para legitimar, para normalizar isso, ou para pelo menos remover o foco desse tema para que as pessoas nem sequer mais pensem nessas questões. E com isso eu conecto os temas, né? Porque foi aquele tema, essa questão de que o mal natural não pode ser castigo divino, com o tema do sistema econômico que favorece o enriquecimento de umas poucas pessoas, que tem tudo a ver com essa temática da usura, dos juros, porque afinal tudo isso é criado com esse objetivo de multiplicação, de aumento de renda, de fazer com que você ganhe dinheiro apenas pela passagem do tempo sem trabalho, simplesmente você se apropriou de alguma coisa e esperou ela valorizar. Então tudo isso está conectado. Agora tem outras temáticas também que ficaram de fora, especialmente naquele vídeo anterior, né, que eu acabei não abordando, que eu vou passar muito brevemente aqui. Em primeiro lugar, não vou falar aqui sobre as suspeitas, né, de que determinados fenômenos naturais possam estar sendo provocados por novas armas, tecnologias mais avançadas. A gente aí falando que o HAARP é capaz de causar tempestades. Teve um lá, um turco inclusive, que até ele
estão dizendo que ele previu o terremoto, e tem gente falando que o HAARP pode causar terremoto. Eu não vou entrar nessas questões agora, aliás, tem coisa muito interessante a ser abordado a respeito do HAARP, mas já adianto logo que, ainda que fosse possível ter uma arma de manipulação atmosférica, ela não causaria terremotos, né? Por favor, teria que ser algum tipo de outra coisa muito mais sofisticada, muito diferente disso. Mas outra questão que ficou também em aberto ali é com relação à possibilidade de estar havendo um aumento na quantidade de tragédias naturais recentemente, que isso poderia ser interpretado como sinais que corroboram a tese de que estamos mais para os fins dos tempos, num cenário apocalíptico. Eu digo que não há nada que sugira isso. E, na verdade, mesmo que houvesse, mesmo que fosse possível a gente fazer uma comparação de detectar uma quantidade tal de tragédias, aí, o fato que seja maior que qualquer momento histórico anterior, isso seria de se esperar, porque a população hoje é muito maior, então nós estamos mais expostos, né? Antigamente, se acontecesse um terremoto devastador no meio de um deserto que não tem ninguém, a gente não ia dar a mínima. Mas agora, com esse deserto todo ocupado, cheio de casa, esse terremoto vai e mata um monte de gente. Então, como a população é cada vez maior, então estamos cada vez mais vulneráveis, mais expostos. E um monte de tragédias que antes aconteceriam sem atingir ninguém, hoje vão atingir muita gente. Isso não quer dizer que essas tragédias aumentaram em quantidade, apenas aumentou os danos pela vulnerabilidade das pessoas. E não só isso, mas também o fato de que nós hoje conseguimos detectar esses fenômenos e registrá-los mais devidamente. Na realidade, as maiores tragédias em termos numéricos não são recentes, algumas estão registradas até com mais de um século atrás, onde você possui um registro histórico e você possui alguma coragem, você pode confiar um pouco no registro, né? Mas o fato é que é até compreensível que haja uma ilusão de que está havendo tragédias com maior frequência, mas isso não é verdade no sentido de serem numericamente as tragédias naturais mais frequentes. Não são, nós apenas estamos mais expostos agora com a população maior e capazes de detectar esses fenômenos com mais eficiência e registrá-los devidamente, inclusive contabilizando as mortes e os prejuízos com mais eficiência. Então, só para deixar claro algumas questões que foram levantadas, né? Mas assim, o objetivo aqui é mais levantar apontar essa questão da especulação imobiliária, e é claro que há outros problemas também, há outras situações que colocam a humanidade em situação de risco. Nunca podemos perder de vista que as tragédias naturais não podem ser controladas em sua maioria pela espécie humana, e que elas acontecem realmente a nossa revelia, e muitas delas vão nos atingir infalivelmente, não importa o quanto nós tentemos nos preparar para ela. Mas é fato absolutamente concreto e indiscutível que essas tragédias são maximizadas porque muitas pessoas ficam em condições de vulnerabilidade devido a uma série de vícios estruturais do nosso mundo, em especial este da especulação imobiliária. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 23 de fevereiro de 2023. Muito obrigado por sua atenção.